Amigas e amigos, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Gente, por favor, deem um like, se inscrevam no canal, façam comentários, compartilhem esse vídeo e acionem o sininho para receber todas as notificações. Isso tudo é muito importante para a gente, principalmente o seu like e a sua inscrição no canal. Se você puder fazer isso, eu agradeço imensamente para a gente continuar com esse trabalho. Gente, a viagem do Zelensky, que eu já retratei num vídeo anterior, mas aqui fazendo uma continuação, a viagem do Zelensky parece, pelas informações que vêm surgindo, que não foi bem aquilo que o próprio Zelensky esperava. O jornal Washington Post, por exemplo, disse que a viagem foi, em outras palavras, um fracasso, porque Zelensky queria, por exemplo, tanques americanos, e os americanos disseram que não vão entregar esses tanques, porque são muito caros e muito difíceis de operar. Armas de ataque vão levar o sistema Patriot, mas esse sistema vai demorar um pouco para chegar lá e vai ser numa quantidade limitada. Se é que vão mudar a guerra, olha, gente, essa guerra já teve várias armas que mudariam a guerra, né? Estariam mudando e continuariam mudando. Os Javelins, os mísseis anti-carro, anti-tanque, disparados do ombro de um soldado, né? O Javelin. Os sistemas outros de ataque foram entregues e os HIMARS, por exemplo, vai mudar a guerra. E também não conseguiram mudar a guerra. Os Iskander também, outros armamentos lançados do ombro e de defesa, basicamente, de destruição de aeronaves e de drones, etc. Também não mudaram a guerra, né? É claro que são armas importantes, são armas tanto de defesa como de ataque, são armas muito importantes, mas não mudaram a guerra. Agora é a vez dos Patriots. Os Patriots são um armamento de defesa, basicamente um armamento de defesa. Mas os ucranianos precisariam de muitos Patriots. Os Patriots também são muito caros, muito caros. E também tem toda uma técnica para se operá-lo. Bom, vamos ver até onde vão os americanos com esses Patriot, mas muito dificilmente vão mudar o rumo da guerra. A questão é que nos Estados Unidos a opinião pública não está favorável à continuidade desse apoio no nível em que está por parte dos Estados Unidos aos ucranianos. A população está com mais de 50% desaprovando esse tipo de financiamento que os americanos fazem. Por outro lado, nós temos um Congresso de maioria republicana e que está de uma maneira contrária também a esses interesses do Zelensky. O que o Zelensky faz ele faz o seu trabalho de lobby, ele está fazendo um lobby, né? Porque essas relações elas são complexas. Os americanos mandam, mas é necessário que aqueles que são mandados façam lobby, porque os americanos, o poder dos Estados Unidos que manda é composto de várias instâncias e você precisa ter o apoio dessas instâncias todas para poder conseguir que um apoio dessa magnitude continue. Então o Zelensky está lá fazendo um lobby dele, né? Mas parece que ele não vai conseguir tudo aquilo que ele quer. Os americanos, além de estarem enfrentando uma situação econômica complicada, com uma recessão que vem se aproximando e está sendo apontada aí por muitos economistas, para completar, os americanos ainda vão enfrentar aí agora uma tempestade, né? um processo climático congelante, verdadeiramente congelante, que, segundo notícias da mídia, pode levar a temperatura de determinadas localidades nos Estados Unidos a chegar ao patamar de 56 graus negativos. Mesmo não chegando a 56 graus negativos em todos os lugares do país, é de se esperar que as temperaturas caiam muito, aí por volta de, em muitos locais, abaixo de 20 graus abaixo de zero. E aí fica aquela pergunta, com a população americana empobrecendo e com uma quantidade absurda de pessoas morando nas ruas, isso em todas as grandes cidades americanas e até nas pequenas, como é que vai viver essa gente? Como é que essas pessoas vão suportar? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, aqui a gente sempre falou, as pessoas falavam, né?
Tem favela porque não tem inverno, né? Porque se tivesse um inverno rigoroso, as pessoas não resistiriam naqueles barraquinhos de madeira, como eram os barracos antigamente, ou mesmo em casas sem aquecimento, né? E feitas de forma precária, elas não resistiriam. Então não haveria essas favelas. E, em certa medida, isso é verdade. Nos Estados Unidos, bairros inteiros foram tomados por verdadeiras favelas de barracas. Quando a temperatura está baixa, mas não congelante, as pessoas se aquecem ali com casacos e tal. Existem até barracas que têm até aquecimento, ou ar-condicionado para o calor. Mas não é um sistema suficiente para suportar temperaturas baixíssimas, como aquelas que são atingidas nos invernos mais rigorosos nos Estados Unidos. Então, gente, é preocupante, é muito preocupante a situação dessa população pobre nos Estados Unidos. Então, é o que a gente pode chamar de tempestade perfeita, né? Você tem um empobrecimento da população, você tem um apoio desmesurado do governo com recursos para uma guerra em outro país, e você tem um inverno rigoroso chegando e mais uma recessão econômica. Então, todo esse quadro aí dificulta muito que os americanos continuem fazendo todas essas estrepolias econômico-financeiras em nome da democracia, que é como eles dizem sempre, né? Na defesa do mundo livre, aquela balela, aquela conversa fiada. É de se espantar que alguns canais aqui no Brasil, alguns canais de análise da geopolítica, façam declarações como eu vi agora há pouco num canal aqui de mais um dos professores. Tem muitos professores, né? E o professor diz o seguinte, que o Guaidó na Venezuela foi destituído da sua função de presidente. Um presidente que mandava em absolutamente nada, um presidente que não era reconhecido pelo povo e nem com o governo de fato da Venezuela, que é o governo Maduro, né? Mas um grupo de parlamentares lá, que já tinha sido destituído, que formou lá o governo exilado dentro do seu próprio país, tinha nomeado o Guaidó como presidente. E as potências estrangeiras ocidentais, né, que se submetem aos interesses americanos e o próprio Estados Unidos, né, por interesses próprios, tinham reconhecido o Guaidó como presidente da Venezuela. Mas isso é insustentável, porque ele não tem representatividade real no país. E aí esse professor, comentando isso, diz que a Venezuela está procurando ser mais democrática e se abrir para o mundo, e com isso ela está melhorando as condições dela, que teve um crescimento de 12%. Olha, gente, não é a Venezuela que está se abrindo para o mundo e está tentando ficar mais democrática. É o mundo ocidental, digamos, em outras palavras, Estados Unidos e Europa, né? Os Estados Unidos e os seus subordinados, que criaram toda uma série de circunstâncias para enfrentar a Rússia, bloqueios, sanções, etc., né? Não querem comprar o gás russo, não querem comprar o petróleo russo, ou querem determinar preços baixos para esse petróleo russo. Criaram uma série de situações que, na Europa principalmente, na verdade falta gás. E falta gás. O gás está com preço altíssimo, porque o gás barato que eles compravam da Rússia, eles não compram mais, né? Até sabotagem, os europeus, americanos, sei lá, mas só pode ter sido eles, fizeram lá com um gasoduto, tacando no Nord Stream 1 e 2, Nord Stream 2, perdão, jogando lá, que é submarino, explodindo lá artefatos lá no Nord Stream, para que ele não seja recuperado, né? Para impedir de forma de vez, né? Para sempre, que esse gasoduto seja colocado em operação de novo, novamente. Então, quer dizer, novamente não, porque ele nem chegou a entrar em operação. Ele estava prontinho, foi negociado entre a Angela Merkel e o Putin, ficou prontinho, estava lá pronto para ser utilizado, e aí o governo do Scholz, né, resolveu não acioná-lo. Inventou lá umas histórias lá, né, fez algumas alegações e não acionou o funcionamento do gasoduto. E, portanto, a Alemanha na situação que está, né, tendo que pagar um gás muito mais caro. E foram lá
certamente os ocidentais tiveram um disparate de acusar a Rússia de ter explodido o próprio gasoduto que ela construiu e que num futuro, sem dúvida nenhuma, num dia que a guerra terminar, com a paz vindo, esse gasoduto seria utilizado pela própria Rússia para vender o seu gás para a Europa, né? No preço que vendia antes, a quantidade que vendia antes. Então não é interesse nenhum da Rússia fazer isso. É claro que quem fez isso foram os europeus americanos, né? Os Estados Unidos, ou a Ucrânia, ou um outro país europeu ali que navega por aquelas águas por onde passa o submarino. Pois bem, então esse canal desse professor que eu vi teve o disparate de dizer que não são os Estados Unidos e a Europa que estão indo lá, que foram lá, como a gente viu na mídia, que foram lá na Venezuela, né, tentar acordo, avisar que iam diminuir sanções, que iam reduzir os bloqueios, né, tudo isso em troca de petróleo, porque a Venezuela é uma grande produtora de petróleo, um país que tem reservas imensas, né, mas que estava sendo super explorado por causa das sanções americanas, por causa do bloqueio americano. Os americanos estão fazendo uma coisa com a Rússia, vai faltar petróleo no mundo, vai faltar gás no mundo, então vamos recorrer a quem? Estão buscando no mundo aí, a Venezuela está ali, a Venezuela está lá, eles estão numa crise, né? Tem petróleo pra caramba, vamos falar com eles. Será que eles vão aceitar? A gente dá umas migalhas, talvez eles aceitem. Não é a Venezuela que está se abrindo para o mundo, é o mundo. Quando se fala mundo, quando esse pessoal fala mundo, eles estão querendo dizer, quando eles falam comunidade internacional, né, repercutindo o que diz na grande mídia, eles estão querendo dizer Estados Unidos e seus subordinados. Essa é a chamada comunidade internacional. Porque esse professor fala que a comunidade internacional não reconhece o Maduro, mas reconhece o Guaidó. Que comunidade internacional? A China reconhece o Guaidó? A Rússia reconhece o Guaidó? A Índia reconhece o Guaidó? Só a China e a Rússia já tem aí quase metade da população do mundo, né? O PIB nem se fala. Se você juntar Rússia, China, Índia, bota aí mais o Irã, os países africanos todos, que não estão, quase todos que não estão alinhados com esses interesses americanos assim de forma tão explícita, né? Vários países da Ásia, do Extremo Oriente ali também não estão. Pô, eles são mais da metade do mundo, tanto geograficamente como em população. Então, comunidade internacional, que comunidade internacional? Aqui no Brasil, a grande mídia e alguns canais no YouTube repercutem exatamente os chavões do Império do Norte. Reproduzem os chavões. Ou seja, se alinham, veem o mundo da mesma forma. Então, vou repetir aqui, não é a Venezuela que está se abrindo para o mundo. A Venezuela não mudou 1 centímetro da sua administração, etc. As eleições na Venezuela, por mais ataques que tenham sido feitos contra elas foram eleições que não se apontou de forma clara, consensual no mundo, que tenha havido roubo, que tenha havido fraude, etc. Não, isso não aconteceu. Porque a OEA, gente, já há um bom tempo dirigida por um testa de ferro norte-americano. Né? Então a OEA atualmente não tem respaldo, não tem moral para sustentar uma alegação válida e aí sim, para a verdadeira comunidade internacional. Nem para a comunidade aqui na América latino-americana, né? E quanto mais para a comunidade internacional. Mas então, a viagem do Zelensky, voltando lá, que é o meu assunto inicial, ela foi muito propagandeada, como é coisa típica dos norte-americanos, né? Ela foi muito propagandeada, mas a coisa do instrumento de guerra, lá, da ferramenta do Patriot, também foi muito propagandeada. Agora, com os Patriot, os russos vão ficar mal, etc. Bom, quantos Patriot
os americanos vão entregar para a Ucrânia. E quando vão entregar? E quando vão entregar? E se entregarem, né, e num número suficiente, né, ou melhor dizendo, num grande número, será que esse armamento será capaz de deter verdadeiramente os ataques russos? Parece que não é bem assim. Parece que não é bem assim. Enquanto isso, o mundo continua caminhando, a Ucrânia continua com 20% do seu território tomado e a sua economia está arrasada, a sua dívida cada vez aumenta mais e a situação para o povo ucraniano, esse é que importa, para o povo ucraniano no horizonte de curto, médio, até de longo prazo, não é bom, gente, não é bom, não é nada bom. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que o Ocidente, Estados Unidos, OTAN, União Europeia, continua perdendo essa guerra. E que a Rússia, apesar dos reveses, apesar de dificuldades, o que é natural, uma guerra é uma guerra, né? Apesar de tudo isso, apesar das sanções, apesar de estar lutando contra vários países e não um só, né? Apesar de tudo isso, a Rússia continua ganhando essa guerra. Ok, gente? Um abraço. Tchau.